o processo de adaptação ao método quadro, no início, era bem complicado, por causa que não dava tempo, muitas vezes, no mesmo dia, de ver as aulas e fazer os exercícios, então eu ficava bem confuso. Então, nos primeiros meses, assim, eu fiquei bem perdido, mas depois que você vai se adaptando a ele, você consegue gerir bem. Depois que você conhece o método, vai aplicando aos poucos você vai conseguindo entrar nele. Ver as aulas, fazer os exercícios e, aos sábados, isso tem que ter dedicação e foco, né? Você tem que te permitir que você se desenvolva aos poucos. Não pode querer que você chegar e já querer fazer um método 100% no primeiro dia que é esse novo. Vai ser aos poucos, você vai entrando nele e aos poucos ele vira rotina. Aos poucos você já está desenvolvendo ele tranquilamente na sua rotina. A minha rotina era, eu via as aulas. Primeiro, eu via as aulas que eu tinha dificuldade. Então, aquelas aulas que mais caíam no Enem, eu via as aulas e fazia bastante anotação. Aí, uma vez visto as aulas, eu ia para as listas de exercícios. Feitas as listas de exercícios, eu pulava para a próxima matéria. Nisso, eu fazia o simulado todo sábado. Aí, nesse simulado, eu pegava meus erros e depois voltava na minha anotação, para mim não perder tempo vendo a videoaula de novo. Então, eu voltava na minha anotação e depois refazia mais exercícios dessa matéria. Depois feito isso, aí eu pulava para a próxima e via meus erros novamente. E assim virava um ciclo. Aí todo simulado eu via meus erros, voltava na minha anotação para mim fazer meio que uma revisão e depois fazia mais exercícios. Ia fazendo esse ciclo. Os indícios que mostravam que eu estava evoluindo durante a preparação, primeiro, era o número de acertos, que eu fazia os simulados e contava o número de acertos em cada área, e na redação era o avanço da nota. Mas na redação era meio incerto, por causa que a gente começa a redação tirando uma certa nota, X, Y, tiravam 700, e aí com o tempo você vai tirando 700, 700, 800, aí conforme você vai aumentando, você vai pegando os erros que você tinha feito antes, sua nota vai progredindo aos poucos, até chegar a um ponto em que você chega a um ponto que você tira 900, 980, vai chegando beirando isso aí. Aí você tem que pegar os seus erros nesse quesito e ver a aula e treinar nesses erros. E acontecia comigo nos simulados, que eu errava uma vez no simulado, eu errava certa quantidade e essa quantidade ia diminuindo. E aí eu via que, eu tô melhorando nesse aspecto, tô piorando nesse aspecto. E assim eu ia controlando se eu estava progredindo ou se eu não estava progredindo nos estudos. Quando minha nota de redação passou de 900, eu fiquei muito alegre, assim, porque foi muita dedicação, foi muitas semanas. Tinha uma meta de toda semana fazer uma redação por semana. E quando eu vi passando de 900, muito alegre, assim, a expectativa, eu estava esperando já essa nota 900 para cima, que o quadro já estava me dando uns 960, 940, assim, 800, já estava nessa faixa no quadro. Então eu já estava esperando isso no Enem, que já tinha treinado bastante, tal, bastante redação. A progressão na redação, nas primeiras redações, a gente tira 700, 600, aí a gente fica meio, aquela expectativa de produzir outra redação, sabe? Você fica baixa, não vou fazer outra redação e tal. Aí quando você tira um 900, já faz, não, vou fazer outra para melhorar minha nota e tal, você já fica uma expectativa mais alta na próxima redação que você vai produzir. Então, se isso te desperta você produzir mais redação. E eu tinha bastante dificuldade na matéria de biologia e química. E aí, no meu segundo Enem, eu foquei bastante nas outras, eu não dei tanta importância a naturezas. Eu foquei bastante em redação e tal, porque eu sabia que redação poderia me garantir a maior pontuação. Aí, no segundo Enem, minha redação subiu de 570 para 599, antes de 600. Aí, agora que eu já vi na minha terceira redação que eu não tinha focado tanto, nesse último ano eu foquei bastante, e agora subiu de 570, foi para 680 nessa última redação. Então, a naturezas foi uma área que subiu bastante nessas duas deficiências que eu tinha, que era naturezas e em redação. Foi um dia que eu estava... foi um dia comum, né? O resultado do SISU, o resultado parece que ia chegar no dia seguinte, mas eu já estava em alerta, né? Tava esperando, assim, ia sair 11 horas da noite, assim, o resultado. E aí, eu tinha ido pro trabalho, tava lá trabalhando no meu computador, e aí eu fui ver no WhatsApp, e eles estavam já... Eu fui ver no status do meu amigo, e tinha aparecido lá, aprovado e tal. Aí eu fui ver o meu resultado, e aí no trabalho eu já vi meu resultado aprovado, já comemorei, tirei print, mandei pra minha mãe, mandei no grupo da família, assim, comecei a comemorar já. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados, eu vi que toda aquela dedicação que eu tinha dado durante 2 anos para conseguir essa aprovação tinha valido a pena. Toda a redação que eu tinha feito para melhorar, todo o simulado que eu tinha feito sábado, simulados, redações, tudo tinha valido a pena. Chegar aquele dia da aprovação,
minha família inteira comemorando, eu comemorando. Hã? Eu fiquei muito feliz, eu senti emoção, fiquei feliz. Era aquilo que eu queria, que eu desejava, aquilo, 2 anos procurando essa aprovação, o primeiro ano não tinha saído, eu ainda tinha mais um ano para dedicar a isso. Então eu fiquei muito feliz, muito, não dá para descrever o que é. É muita emoção, felicidade. A grande transformação que o método quadro trouxe para mim foi a rotina de estudos, que é você, por exemplo, todo sábado fazer um simulado, todo dia sentar e fazer uma lista de exercício. É você ter isso em mente, que você só consegue evoluir praticando. Você só consegue evoluir fazendo muito exercício, tendo muita dedicação. Por exemplo, agora a gente está entrando numa faculdade de medicina, então, por exemplo, se você quiser evoluir ou aprender algo novo, você vai ter que sentar e ter uma rotina de estudos. Ou seja, todo dia você precisa praticar, fazer exercício e ter esse pragmatismo de querer evoluir, de praticar para conseguir chegar a determinado local.